Nós entregamos o teu filho nas tuas mãos, ó Pai, e declaramos ele abençoado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a igreja nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu glorifico ao Senhor por esta rica oportunidade e desde já também já agradeço aqui o pastor Sebastião por me confiar ao altar do Senhor nesta noite. Eu me sinto muito honrado por Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim o versículo de número 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Até aqui. Toma seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu confesso aos irmãos que semana passada o pastor Sebastião falou comigo: meu irmão, prepara que estou arrumando um tempo aí para você pregar. Eu falei: meu Deus, e agora? O Senhor não me deu nenhuma palavra, o que eu vou falar? E eu fui buscar na palavra do Senhor, e essa semana tivemos aqui o pastor Maicon, foi isso? Teve aqui pregando. E ele deu a introdução da palavra. Eu falei: meu Deus, é essa mesmo. E hoje aqui Deus usa os irmãos e falam basicamente algumas dos itens, alguma coisa que Deus reservou para que eu falasse nesta noite. Usou nosso irmão Edson, usou nossa irmã Luciene, usou nossa irmã Bárbara. Então, o texto ao qual nós lemos fala aqui do profeta Ezequiel. Quem é o profeta Ezequiel? Ezequiel, segundo a Bíblia, ele era da família dos sacerdotes. Ela era da família dos sacerdotes e ele era filho de Uzi. E a Bíblia fala que Ezequiel, aos 25 anos, estava se preparando para o serviço no templo. Naquela época, segundo a tradição deles, o sacerdote, quando chegava aos 30 anos, eles davam início ao seu serviço sacerdotal, ele começava a servir no templo do Senhor. Mas a Bíblia fala que aos 25 anos, quando ele estava se preparando, o que acontece? O povo ele estava vivendo um declínio espiritual muito grande. Deus permite que o inimigo venha e leve eles cativo à Babilônia. Então, na época que ele completa os 30 anos, ele estava onde? Na Babilônia, sendo cativo. E o povo de Judá, naquela época, a tradição deles era servir a Deus no templo. E agora? Eles estão fora, estão servindo a Deus em outro lugar, em uma nação estrangeira. E era muito difícil. Então, quando Deus se apresenta para Ezequiel, ali no capítulo 1, ele dá a primeira visão. Ele é escolhido por Deus para pregar para um povo. Um povo que era difícil. Por quê? O povo ele tinha virado as costas para o Senhor. Ele já estava servindo a outros deuses. E aqui no capítulo 2, diz assim: E disse-me: Filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer dizem ouvir, porque eles são casas rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então aqui nós vimos que o povo não era fácil, pregar para aquele povo era difícil, o povo estava ali cativo, suas esperanças talvez já tinham perdidas. Então Deus levanta esse profeta, conforme nós lemos aqui. E aqui nesse capítulo 37, Deus me mostra aqui, Deus nos ensina algumas coisas. E já começando aqui no versículo 1,
diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Quem levou? A mão do Senhor. Então aqui eu consigo já entender que muitas das vezes nós estamos passando por um vale, nós estamos passando por uma situação difícil, e o que nós fazemos? Nós já começamos a culpar até mesmo o diabo. Eu estou nesse vale porque o diabo me colocou nessa situação. Eu estou nesse vale porque meu irmão fez isso comigo. Eu estou nesse vale porque a igreja não tem orado por mim. Então nós queremos colocar a culpa em todo mundo que está ao nosso redor. Nós queremos culpar alguém, não é verdade? Não é sempre assim que nós fazemos? Mas o que acontece? Nem sempre é o diabo, nem sempre são as pessoas. Aqui nós podemos ver que Deus cria situações. Deus próprio nos coloca nesse vale. Por quê? O irmão falou ali em Marcos 9, levou os seus discípulos a sós. Muitas das vezes Deus nos coloca nesse vale para quê? Para nos provar, para nos mostrar alguma coisa, para nos revelar algumas coisas, para um particular maior com Deus. Muitas das vezes Deus permite o vale. Então, meu irmão, não adianta ficar se lamentando, dizer que é o diabo, dizer que é o irmão, dizer que é fulano, dizer que é o cicrano, porque quem escolheu você foi Deus, e se Deus permitiu você estar nesse vale, Ele vai também, a mesma mão que te levou até esse vale, Ele próprio vai te tirar do vale no tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, Deus mostra o profeta, Deus leva o profeta em espírito, e ele fala: e me pôs no meio do vale. Então Deus colocou o profeta no meio do vale. Ele nos coloca no meio do vale. Não adianta nós questionarmos: Senhor, mas por quê? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Foi o próprio Deus que te colocou lá. Tudo tem um propósito. Verdade. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, irmão. É verdade. Entenda nesta noite. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Sim. Colocou no meio. Imagina agora você, o Senhor te leva até um vale e diz que esse vale estava cheio de ossos. Nós podemos imaginar como é que seria isso. O profeta, e aqui não era um pouco, diz que eram muitos, eram vales cheios de ossos. Perna para um lado, perna para o outro, braço para o outro. Uma coisa terrível. Não era essa a visão que ele queria ver. E muitas das vezes nós passamos por essa peleja também, e nós falamos: meu Senhor, não aguento mais. Eu olho para um lado é dificuldade, eu olho para o outro lado é dificuldade. A visão que ele queria ali com certeza não era essa. Se ele me perguntasse: qual é a visão que você quer ter? Senhor, eu queria ter uma visão, sei lá, eu ia ali naquele miradouro, eu queria ter aquela visão bonita ali do Rio Tejo, a ponte ali 25 de abril, a ponte Vasco da Gama. Mas nem sempre é do jeito que nós queremos. Não é verdade? Nem sempre a visão que Deus nos dá vai ser aquela que eu quero ver. Deus fala com o profeta e leva ele até esses montes de ossos e me fez andar. Como se não bastasse, Deus levou ele e ele não ficou parado. Deus fez com que ele andasse ao redor daquele vale, que ele olhasse para aquele vale e pensasse consigo mesmo: por que o Senhor está me fazendo andar sobre esse vale? Uma cena tão feia, tão horrível. Não era isso que eu queria. Mas Deus, como eu já disse, Deus tinha um propósito ali na vida do profeta. Deus, ele tem um propósito na nossa vida nesta noite. É por isso que você está aqui nesta noite. Você até pode ter pensado: eu vou lá porque eu fui convidado, eu vou lá porque eu preciso de uma oração. Não, você está aqui nesse vale. Você está aqui hoje nos pés do Senhor, foi porque Ele te trouxe. Oh, glória! E com certeza você não vai sair daqui do mesmo jeito eu creio. Que você entrou nesse lugar. Aleluia! O que você veio buscar? Hoje é noite de restituição, hoje é noite de libertação. E o Senhor não vai te dispensar de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o profeta estava no meio daquele vale. E a Bíblia fala que fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E aqui no 5 diz assim: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui é interessante que Deus ele pergunta ao profeta: podereis viver? Você já veio até aqui, você já andou, você já viu em que situação, que isto aqui não é nada fácil. E ele já conhecendo a Deus,
E Deus pergunta para ele, agora Deus põe em prova o profeta. Deus pergunta assim, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Todos nós sabemos que Deus ele é soberano, que Deus é poderoso. Se Deus quisesse fazer aqueles ossos reviver, não precisava perguntar a ninguém. Não é verdade? Deus ele tinha um poder. A Bíblia fala que quando ele fundou a terra, ele falou, haja luz, foi tudo pelo poder da palavra. Então ele podia liberar uma palavra e dar vida àqueles ossos. Mas ele pergunta ao profeta. E aqui eu já começo a entender que Deus, ele faz tudo por nós, sim. Mas aqui ele me mostra também que ele quer te usar. Ô, glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia liberar essa palavra, Deus poderia fazer, poderia. Mas ele conta comigo, ele conta contigo. Verdade. Muitas das vezes você vai de um lado para o outro, você reclama da sua situação, daquilo que você está vivendo. Ah, mas tem um homem de Deus ali, eu vou pedir uma oração. Aí vou lá, peço a oração, abro, falo tudo da minha vida. Aí eu fico sabendo que tem um outro ali, veio um pregador ali tremendo, eu vou lá também, vou correr para lá e vou falar com ele, vou abrir, daqui a pouco está todo mundo sabendo da sua vida. É desse jeito. Deus está olhando lá de cima, oh meu Deus, não é isso, filho, que eu quero para você. Verdade. Eu quero usar é você. Eu quero usar você. Deus quer usar cada um de nós. Nós estamos esperando que Deus faça tudo? Não. Deus ele tem o poder para fazer? Tem, mas ele quer que você profetiza. Verdade. Ele quer usar você. Ô, glória. Aqui ele poderia muito bem falar para aqueles ossos para reviver, mas não, ele pergunta ao profeta, Senhor, tu sabes. Ele sabia muito bem que só quem podia fazer aquilo era Deus, o estado que estava aqueles ossos, e disse que estava seco, não, que estava sequíssimo. Aos nossos olhos aquilo ali era impossível. A irmã falou ali hoje, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite, porque para Deus nada é Aleluia. impossível. Glória a Deus, aleluia. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Até então não tinha acontecido nada. Deus aqui ele está ensinando o profeta. Deus fala para ele. Então diz, profetiza sobre esses ossos. E diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E poreis nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Aqui Deus está ensinando. Muitas das vezes nós passamos por uma situação tão complicada, tão difícil, que às vezes nós não encontramos força nem para orar, nós não sabemos nem como falar com Deus. Verdade. Mas aqui nós vimos que Deus primeiro ele instrui o profeta, e assim conosco também, quando nós colocamos à disposição. Talvez nós começamos uma oração, não temos nem palavra, mas o Senhor ele já entende, ele começa a nos colocar a palavra no nosso coração, em nossa boca, e nós começamos a falar, nós começamos a agradecer, e é dessa forma. Então Deus primeiro ensinou o profeta, e nessa noite ele está ensinando nos ensinando nesta noite também. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: e farei entrar em vós o meu Espírito e viverei. E porei nervo sobre vós e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então profetizei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. Você tem vindo à casa do Senhor, você tem ouvido as palavras do Senhor. Então profetiza. Deus, ele quer, como eu já disse, Deus ele quer usar cada um de nós. Deus quer usar cada um de nós. Nós ficamos correndo às vezes atrás de um profeta aqui, um profeta ali, mas Deus, a palavra do Senhor nesta noite, profetiza sobre aquela situação que você acha que é impossível, profetiza sobre aquela causa que você acha que não tem mais solução, profetiza sobre a vida espiritual, sobre a vida sua sentimental, sobre a sua vida profissional. Profetiza. Talvez a sua situação esteja como aqueles ossos sequíssimos. Para você já não tem mais jeito, você pensa em largar tudo, você pensa em abandonar tudo, mas a palavra do Senhor para mim e para você, profetiza, glória, libera a palavra profética. Aleluia, noite, Deus. Aleluia. Isso me faz lembrar como Elias, ele chega até o rei Acabe,
e fala: neste ano não haverá orvalho nem chuva. Muitas vezes a pessoa fala: o Elias falou aquilo dele mesmo. Não, Elias não era bobo, ele já conhecia a palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 16 e o versículo de número 17, diz assim: Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclinei perante ele, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche eles os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que ele podia profetizar e que Deus ia cumprir aquilo que ele falou. E nessa noite não é diferente. Como ele disse, abra sua boca, profetiza. Aleluia. Deus é contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Elias, ele entendeu que o Senhor era com ele, bastava ele profetizar e o Senhor fazia cumprir, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Até então, antes dele profetizar, não tinha acontecido nada. E fala que quando eu profetizei, como se me deu ordem, como o Senhor falou, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Então aquele exército estava de pé, bonito, formoso, mas faltava algumas coisas. Faltava o quê? O espírito. E nós vimos isso também dentro da casa de Deus, pessoas tão bonitas, tão formosas, mas que tem faltado o espírito. É verdade? Você olha para aquela pessoa: não, mas canta tão bem, mas louva tão bem, prega tão bem, mas está de pé, mas falta vida. Hoje é noite de restituição, o Senhor te trouxe aqui para que tenha vida, para que você não viva apenas de aparência. Não. Aleluia. Por fora. Eles eram bonitos por fora, estavam formosos, eram soldados, bonitos, formosos, mas faltava alguma coisa, faltava a vida, faltava o espírito. E muitas das vezes nós deixamos também o espírito de lado. O Espírito Santo tem falado: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. É Deus. E nós já não fazemos questão mais do Espírito, nós deixamos o Espírito de lado. Então nós somos como esses ossos, nós estamos ali em pé, mas estamos sem vida. E o Senhor te trouxe aqui para que você tenha vida. Jesus Cristo disse aqui para que tenha vida e a tenha em abundância. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia nele o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então precisava do Espírito, e nós precisamos do Espírito Santo. Verdade. O que eu entendo? O homem sem Deus, Deus era Espírito. O homem sem Deus não é nada. Nós somos pó, nós somos cinza. Ele, como formou o homem, fez o homem, mas faltava o quê? O Espírito. Então ele teve que soprar o Espírito. Então nós devemos valorizar o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Aleluia. É que nós valorizamos, porque sem eles nós se tornamos mortos, meus irmãos. É verdade. Aqueles ossos não estavam ali do nada. E o Deus que queria mostrar aquele profeta por que eles estavam naquela situação, por que aqueles ossos estavam secos daquele jeito. Ninguém morre e o osso vira assim, não. Deus queria mostrar passo a passo. E é assim, à medida que nós vamos deixando o Senhor, à medida que nós viramos as costas para o Senhor, nós vamos morrendo um pouquinho. Vai nos faltando a carne, vai nos faltando o nervo. Daqui a pouco nós estamos secos igual aqueles ossos, sem vida. Aleluia. E o Senhor mostrava para aquele profeta: profetiza, profetiza. E ele precisava entender. Hoje é noite de restituição, mas não há restituição se nós não ouvirmos. A primeira palavra que ele liberou: ouve a voz de Deus. Aleluia. Não há restituição se nós não ouvirmos o que é a palavra de Deus. Verdade. Não há restituição se nós não pregarmos, irmãos.
Verdade, O Jesus. profeta foi chamado e Deus fala para ele: olha, prega, se eles vão ouvir, prega, se eles não vão ouvir, prega do mesmo jeito. Nós precisamos pregar a palavra. Como que a pessoa vai ouvir? Lá em Isaías diz: como pregarão, como enviarão, se não há quem... Como é que é? Como... Exatamente, como ouvirão se não há quem pregue? Como enviarão? Eis-me aqui, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Aleluia, Deus. A Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir. Eu ouvi por ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. O Senhor quer restituir nesta noite a sua audição. Ô, glória. Para que você ouça a palavra dele, para que haja Eu creio, restituição na Jesus. sua vida, para que haja cura. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Oh, aleluia. Deus, Santo. Deus aleluia. de É isso mistério. que o Senhor espera de mim e de você. Nós devemos inclinar o nosso ouvido para o Senhor. Diz: fala, Senhor, É desse jeito, como Pai. fez com Samuel. Fala que seu servo Ô, ouve. glória. É, Jesus. É através da palavra de Deus que nós somos libertos. É através da palavra de Deus que nós somos curados. Mas é preciso que nós meditamos, igual ele falou, medita nessa palavra de dia e de noite. É necessário que nós meditamos nessa palavra. É necessário que nós não somente ouvimos essa palavra, mas que nós a pratiquemos. Verdade. Aquele povo, ele até gostava quando Ezequiel pregava, mas eles não queriam viver aquilo que ele falava. A Bíblia fala que ali havia muitos profetas, falsos profetas, que Deus ele trouxe ali uma mensagem àquele profeta, e eles estavam ali naquele cativeiro, mas havia falso profeta que dizia: não, isso aqui, Babilônia vai cair por terra, nós vamos voltar. Mas Deus: não é assim não. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero lhe ensinar. E vai voltar assim? Vai. Eu tenho promessa para a vida de vocês. Ô, glória. Mas é necessário que vocês aquebrantem seu coração. Verdade. É necessário que vocês se voltem para mim novamente. Dessa forma vocês vão morrer aí. É desse jeito. Mas a promessa de Deus para aquele povo, que Deus realmente ia trazer, mas não ia trazer eles daquele jeito, queria trazer eles verdadeiramente convertidos. Eles precisavam entender por que eles estavam passando por aquela situação. Aquilo ali representava a casa de Israel, aqueles ossos. E Deus falava para aquele profeta: poderei eu tornar de volta esse povo? Poderei fazer esses ossos reviver? E ele fala: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. O Senhor é dono de tudo. E é nesta noite, o Senhor fala para nós, nesta noite, irmãos: Senhor, tu sabes. Nós devemos abrir essa boca e falar: Senhor, tu sabes. Ô, glória. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade tão grande que eu não vejo saída. Mas tu sabes, Senhor. Senhor, tu sabes até onde eu aguento. Senhor, tu sabe até onde eu posso suportar. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim o 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. E profetizei como ele me deu ordem. Então libera nesta noite essa palavra aqui que você aprendeu aqui. A Bíblia fala que na nossa boca, nossa língua, ela tem poder tanto para abençoar quanto Deus. para amaldiçoar. Então libera uma palavra profética sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Profetiza, 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 profetiza. Aleluia. Esta é a ordem do Senhor nesta noite. Profetiza, profetiza, profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então aqui Deus nos falou tremendamente. Ele nos levou. Então ele prova que quem nos escolheu foi Ele. Ezequiel, havia outras pessoas, sim, havia, mas ele escolheu Ezequiel entre todos os outros. E assim, desse mesmo jeito, o Senhor nos escolheu para estar aqui. Essa igreja poderia estar cheia de pessoas, mas Deus escolheu você. Ezequiel, ele não era um qualquer um. A Bíblia fala que ele era um dos, na classificação teológica, ele era considerado o terceiro dos profetas maiores. Ele era especial, assim como você é especial para o Senhor nesta noite. Aleluia. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos